Qual é o número de imagens de uma caneta colocada entre dois espelhos planos que formam entre si um ângulo de 72 graus? Então, ao invés de ser uma caneta, aqui vai ser... Ao invés de ser uma caneta, aqui vai ser... Ao invés de ser uma garrafa, perdão, vai ser uma caneta. Então, eu vou botar essa imagem lá. Por exemplo, tá aqui. Eu vou colocar uma caneta e o ângulo é 72 graus. De acordo com a fórmula é essa daqui. Vamos lá. N é igual 360 dividido pelo ângulo menos 1. Menos 1. Então, como o N é 72, N é igual 360 dividido por 72 menos 1. Então, dividindo, nós vamos dividir 360 por 72. Tem que fazer essa conta. E depois vamos tirar 1, ok? Então, vamos lá. Vou fazer a conta aqui, que eu não fiz a conta anteriormente. Eu nem sei o resultado aqui. 7 vezes 2 dá 35. Então, acho que dá 7 vezes 2, 72 vezes 5. Vamos ver aqui se dá. Dá 10, vai 1, 35 com 1, 36. Então, dá 5. Logo, 5 menos... Então, o N vai ser igual... N é igual a 5 menos 1. N é igual a 4. Resposta... 4 imagens. Então, nós já usamos essa fórmula aqui, tá? Para achar o número de imagens. Então, se eu colocar uma caneta e o ângulo for 72 graus, eu tenho 4 imagens. Ou seja, quanto mais vai diminuindo, vai aumentando o número de imagens. Porque com um ângulo de 90 graus aqui, como na figura, dá 3 imagens. Com um ângulo, quando chega a 72, passa a ser 4 imagens. É isso, tá bom? Um espelho convexo tem 20 centímetros de raio. Bom, o espelho convexo é esse aqui, ó. Peraí. Espelho convexo é esse aqui. A parte de trás dele, esse raio aqui, ele fica na parte de trás do espelho, porque o espelho é convexo. Tem 20 centímetros de raio. Ó, o raio fica aqui e o foco aqui, mas fica atrás do espelho. Logo, nós vamos colocar o raio menos 20, porque ele fica atrás do espelho. Como o foco é a metade do raio, então eu posso colocar aqui, se eu sei o raio, eu sei o foco. Menos 10. Embora o problema não tenha dado, mas eu vou
Eu sei que é a metade do raio, o foco. O objeto ele tem 5 centímetros de altura, está escrito aqui. Objeto, 5 centímetros, tá? Colocado a 15 centímetros do espelho. Então, o P é 15 centímetros. Então, não vai ser preciso aqui do desenho e tal, mas... Ele tem a pergunta, onde se formará a imagem? Primeiro a pergunta. Ou seja, isso daí que ele está perguntando, onde se formará a imagem? Espera aí. Onde se formará a imagem é o P'. P'. Onde se formará a imagem? A distância do objeto é 15 e a da imagem é o que ele quer saber, onde. E a outra pergunta é, qual é o seu tamanho? Ou seja, qual o tamanho da imagem? Tá? Não do objeto, que do objeto já foi dado. O tamanho do objeto é 5. Então, primeira coisa, vamos pegar a equação dos pontos conjugados, então. A equação é 1F é igual 1 sobre P', né? 1 sobre F, 1 sobre P', o inverso, mais 1 sobre P. O F é menos 10, então vai ficar assim, 1 sobre menos 10. Eu vou botar o menos na equação, espera aí. Porque para não dar confusão na hora de calcular. Eu vou colocar esse sinal de menos aqui. Menos 1 sobre 10. Aí, igual, P' é o que quer calcular, mais 1 sobre P. O P é 15. Bom, então agora vai ficar 1 menos 1 sobre 10. Vou passar para o lado de lá. O 1 sobre 15 vai ficar menos 1 sobre 15. 1 sobre P'. Eu vou fazer aqui multiplicando, né? 15 vezes 1, vezes menos 1 no caso, menos 15. 10 vezes menos 1, menos 10. E embaixo, 10 vezes 15. Então, eu multipliquei aqui a segunda multiplicação e a terceira. 1 sobre P'. Menos 15 menos 10, eu tenho menos 15. Com menos 10, menos 25. E embaixo vou deixar mesmo 10 sobre 15. 1 sobre P'. Bom, eu vou cortar o 25 com 15. É por 5, todos dois. Aqui vai ficar menos 5. E aqui vai ficar 3. Dá para cortar o 10 com 5. Aqui fica 1. No caso, menos 1, né? E aqui fica 10. É por 5 dá 2. Então ficou assim, menos 1. 2 vezes 3, 6. 1 sobre P'. P' vezes menos 1, menos P'. Aqui. 6 vezes 1, 6. Então, eu não quero saber o menos P', eu quero saber o P' positivo. É só trocar de sinal. Então, o P' é menos 6 centímetros.
Então, aqui, essa imagem, a pergunta é, menos 6 a gente sabe que é virtual. Então, a resposta da letra A, menos 6 centímetros, e a imagem é virtual, porque a pergunta era onde se formará a sua imagem? Se formará aqui menos 6 centímetros daqui do vértice, mas do lado virtual. Qual é o tamanho? Agora, para o tamanho, nós vamos pegar aquela equação de aumento para achar o I. Então, vamos lá. Agora, nós vamos pegar a equação do aumento. I sobre O é igual a menos P' sobre P. Ok. O I é o que nós queremos, tá? O O, se eu não me engano, é 5. Deixa eu olhar lá em cima. O O é 5 e o P é 15. Então, aqui, o O é 5 e o P é 15. E nós queremos saber o I, no caso. E agora, o P' nós achamos aqui menos 6. Bom, tem o 5 e tem o 15. Posso cortar. Aqui fica 3, aqui fica 1. Então, ficou 3 e 1. Como eu tenho? Então, ficou assim. I menos 6 dividido por 3. Desculpe. Menos 6, ficou menos 2. Menos e menos mais. Então, vai ficar menos 2. O I vai ficar igual a 2 centímetros. Então, o I tem o mesmo sinal e tem o mesmo sinal de O, do objeto. Logo, a imagem é direita. Então, B. Resposta da B. I é igual a 2. Imagem direita, porque tem o mesmo sinal do O. Se não tivesse o mesmo sinal, se fossem sinais contrários, ela seria invertida, ok? Um objeto real de 10 centímetros de altura, então, o objeto está aqui, 10 centímetros de altura, está a 30 centímetros do vértice. Então, esse é o P. 30 centímetros do vértice é o P. De um espelho côncavo, de distância focal 20. Então, aqui é o F. Então, vou escrever aqui. Vamos lá. Então, primeiro, um objeto de 10 centímetros de altura, isso é o O, né? Aí. O O é 10 centímetros. O 30 centímetros do vértice é o P. 30 centímetros. E de um espelho côncavo de distância focal é o F, é igual a 20. Então, nós vamos usar a equação
a equação dos pontos conjugados, que é essa aqui. 1 sobre F, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. P' é a distância da imagem, que na verdade é o que está sendo perguntado aqui na letra a posição da imagem. Então é o P', é a distância. Então vamos lá. O F é 20, então vai ficar 1 sobre 20. É igual 1 sobre P, o P é 30. E o P' é o que é o 1 sobre o P' é o que se quer calcular. Então eu vou passar o 1 sobre 30 para o lado do 1 sobre 20, só que vai com o sinal trocado. Vai ficar 1 menos 30. E aqui continua 1 sobre P'. Efetuando aqui a conta, vai ficar 30 vezes 1, 30. 20 vezes menos 1, 20. E aqui 20 vezes 30. Aqui fica 1 P'. 30 menos 20 dá 10. Embaixo, 20 vezes 30. Do outro lado, continua 1 sobre P'. Aí, eu vou cortar o 20 e o 10. Aqui no 20 vai ficar 2. E lá no 10 fica 1. Eu dividi por 10 os dois. Aí vai ficar 1. Embaixo, 2 vezes 30, 60. 1 sobre P'. Logo, P' aqui é igual a 60 centímetros. Isso equivale a dizer que essa imagem, a imagem aqui, o P é positivo. P' positivo. A imagem é real. É real. Então, com isso, nós já respondemos aqui a letra A e a letra B, tá? Agora falta a altura da imagem, que nós vamos usar a equação do aumento linear. Então, a letra A, vou fazer aqui, letra A, P' é igual a 60 centímetros. Letra B, imagem é real. E agora a letra C, nós vamos usar a equação do aumento linear. Qual é a equação do aumento linear? É a divisão do I pelo O é igual a menos a divisão de P' sobre P. O I nós não sabemos, porque é justamente o que está sendo perguntado. Vamos ver aqui. A altura da imagem, então é o I. O I é o que está sendo perguntado. O objeto é 10 centímetros, como está aqui. Então, vamos lá. Então, espera aí. O I é o que está sendo perguntado. O objeto é 10. O P', nós acabamos de encontrar, igual a 60. E o P é igual a 30. Aqui em cima nós vimos o P é igual a 30. 60 menos 30
é igual a 2. Logo, multiplicando o cruzado, o I é igual a menos 20 centímetros. O que acontece? O objeto é positivo, maior que zero. A imagem é negativa. Então, a imagem é invertida. Imagem é invertida. Então, a pergunta era a altura da imagem. Resposta, perdão, a letra C, né? Vou botar aqui. Letra C, a altura menos 20 centímetros. Então, ficou assim. Ficou assim. A posição da imagem, 60 centímetros. Ela é uma imagem real, mas ela é uma imagem invertida, porque o objeto é sinal positivo e a imagem é sinal negativo. A figura mostra os meios 1 e 2 com índices de refração absolutos iguais a 1 e raiz de 2, respectivamente. Calcule a medida do ângulo de refração R. Essa é uma questão de nós aplicarmos a nossa fórmula de Snell de refração. A fórmula, antes de aplicar a fórmula, vamos colocar aqui o que ele dá os índices. Então dá o índice N1 igual a 1, ele dá o N2 igual a raiz de 2, e de acordo com a figura, ele dá o ângulo I. Então, nós vamos pegar o seno de I. O I é 45. Então, nós vamos usar a tabela para o seno de 95. E falta o seno do R. E ele quer calcular, ele quer saber o valor do R, o ângulo R. Então, para nós usarmos a fórmula diz o seguinte, que o NI vezes o N1, né? O N1 vezes o seno de I é igual ao N2 vezes o seno de R. O N1 é 1. O seno de I, o I, nesse caso aqui, é o 45. Quanto é o seno de 45? Está aqui. Raiz de 2 sobre 2. Então, na verdade, aqui eu sei que é a raiz de 2 sobre 2. Então, aqui é a raiz de 2 sobre 2. O N2, a questão dá que é raiz de 2.
E o seno de R, nós vamos calcular para depois achar o R. Eu posso vir aqui e cortar aqui esse raiz de 2 com esse raiz de 2. Os dois estão no numerador, sem problemas. Como é que fica então? Do lado de lá ficou meio. 1 sobre 2. E desse lado de cá ficou seno de R. Quando é que o seno de um ângulo dá meio? Eu vou na tabela. O seno de meio é aqui. É quando é 30 graus. Então o R tem que ser 30. Então o R é igual a 30 graus. Resposta: 30 graus. A figura mostra um raio de luz monocromática passando do meio 1 para o meio 2. O meio 1 é o ar, N1 igual a 1. O N é o índice de refração. E o meio 2 tem índice de refração N2, raiz de 3. Determine o ângulo de refração R. O ângulo de refração R é a mesma coisa da questão anterior. Agora, a novidade é, depois disso, calcular a velocidade da luz no meio 2. Dado a velocidade da luz no ar, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Está em metro, não em quilômetro. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos escrever o N1, né? N1 igual a 1. E o N2 é raiz de 3. N2, raiz de 3. Olhando aqui para o ângulo, o ângulo de incidência é 60. Então, nós vamos usar o seno de 60, que é igual, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. E vamos ver qual é o ângulo R, seno de R. Vamos usar aqui a fórmula de Snell. Foi muito, peraí. Fórmula de Snell. Não, peraí. N1 vezes seno de I é igual N2 vezes seno de R. N1, como nós vimos ali, era 1. Seno de 60, a gente já pode colocar aqui raiz de 3, não é isso? Raiz de 3 sobre 2. O N2 é raiz de 3 vezes seno de R, que é o que nós queremos encontrar. Podemos cortar aqui raiz de 3 com raiz de 3. Então, com o que nós ficamos mesmo? Com seno de R. Aqui desse lado, ficou 1 sobre 2. Como nós vimos na questão anterior, quando é que o seno é 1 sobre 2? É quando é o ângulo de 30 graus. Então, aqui,
o R é igual a 30 graus. Agora, na letra B, isso aqui é a letra A. Aí vem a novidade agora na letra B. Se é a letra A, o mesmo resultado da outra. Agora, na letra B, ele pede para calcular a velocidade da luz no meio 2, e ele dá a velocidade aqui, o C, é igual a 3 vezes 10 elevado a 8. Nós sabemos que o N, o índice de refração, é obtido pela relação da velocidade das luzes. São duas velocidades. A velocidade no ar, nos dois meios, e a velocidade C da luz no vácuo e a velocidade do índice aqui. Como ele quer saber a velocidade 2, então aqui é N2 e V2. Como ele quer saber a velocidade, nós vamos inverter de lugar. Vai ficar V2 e no lugar do V2, que era aqui embaixo do denominador, vem o N2. E aqui em cima aquela velocidade da luz. A velocidade da luz é, aqui ó, ela está aqui, foi dada na questão, 3 vezes 10 elevado a 8. 3 vezes 10 elevado a 8. E o índice N2 é raiz de 3. Então, nós ficamos com 3 raiz de 3. Eu tenho que racionalizar esse 3 raiz de 3. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Raiz de 3 aqui com raiz de 3 dá 3. Então, ficou raiz de 3. E aí, como tinha o 10, aqui é 10 elevado a 8, né? Vezes 10 elevado a 8. Então, a velocidade 2 é igual a raiz de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. O índice de refração de um meio transparente é 1,5. A velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 elevado a 5. Determine a velocidade da luz no meio em questão. Bom, o N é 1,5. A velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. E ele pergunta a velocidade nesse meio. O índice é o índice, ele pega a velocidade da luz e divide pela velocidade do meio. Se eu tenho aqui, eu quero calcular a velocidade do meio, então eu troco de lugar com o índice, N. E aqui eu mantenho o C. Então, para achar, eu pego o C é 3 vezes 10 elevado a 5, e divido pelo índice, que é 1,5. 3 dividido por 1,5 dá 2. 2 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. Um feixe de luz proveniente do vácuo incide na superfície plana de um bloco de vidro, com ângulo de incidência de 60. O ângulo de refração é de 30. Determine a velocidade da luz no vidro. Então, nós temos aqui um vidro.
Aqui nós vamos fazer uma normal. Nós vamos fazer uma normal. Aqui nós vamos fazer um feixe que vem no ar de 60 e ele sofre uma refração no vidro aqui. Esse ângulo aqui, ele é de 60 graus. Ele é de 60 e tem aqui um ângulo aqui de 30. Aqui de 30. graus. Então aqui e aí nós vamos então calcular, ele está pedindo para determinar a velocidade da luz no vidro. O índice, ele pode ser obtido através da divisão do seno do ângulo incidente, ou seja, seno de 60, sobre o seno do ângulo refratado, seno de 30. Então, nós temos que olhar na tabela, vamos olhar na tabela, aqui em cima tem uma tabela, seno de 60, raiz 3 sobre 2 e seno de 30, meio. Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2 e meio. Logo, corta aqui o 2 com 2, raiz de 3 sobre 1, o índice é raiz de 3. Só que nós vamos ter que fazer o cálculo, o raiz de 3, o raiz de 3 nós vamos colocar aproximadamente 1,7. Nós vamos usar por raiz de 3, ok? Aí agora determine a velocidade da luz no vidro. Nós vamos usar a fórmula do índice, aquela fórmula para achar a velocidade. N é igual a velocidade, a relação da velocidade da luz com a velocidade do meio. Como ele quer saber a velocidade do meio, então nós vamos trocar de lugar com o V com o N. Então, nós sabemos que a velocidade é 3, a velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8. E o índice, N, nós calculamos aqui. Raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. Dividindo 3 por 1,7, dividido por 17 dá 1. 30 dá 1, sobra 13. 17 vezes 6 vai dar 42, 102. 17 vezes 7 vai dar 49, 119. Então,
vírgula, baixo zero aqui, vírgula 7. Então, o V, coincidentemente, vai ser 1,7 sobre vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Um raio de luz monocromática propaga-se no vidro de índice de refração igual a raiz de 2 e incide no dióptro plano vidro-ar sobre um ângulo de incidência igual a 60 graus. Descreva o fenômeno. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos descrever o fenômeno. Vamos colocar aqui o vidro e o ar. Então, espera aí. Vamos colocar aqui. Aqui é o vidro. Ok? Então, vamos escrever aqui vidro. Então, aqui dentro é o vidro. E aqui em cima é o ar. Ele diz que o índice de refração é igual a raiz de 2, não é isso? Então, nós podemos colocar aqui que o N aqui o N é igual a raiz de 2. Raiz de 2. O N aqui do ar, nós já sabemos que é 1. E aí nós vamos ter um feixe de luz, que ele vai vir aqui do vidro, ok? E aqui eu vou colocar uma normal, que era sempre perpendicular aqui o vidro. E aí, aqui nós vamos colocar um ângulo de 60 graus. Vamos colocar aqui 60 graus. Aqui é o feixe. É o sentido dele. Então ele faz é esse aqui o fenômeno aqui, que ele e aí agora nós vamos analisar. Descreva o fenômeno. Nós descrevemos aqui, agora vamos analisar se vai haver reflexão ou refração. Reflexão total ou refração. Aí nós vamos lembrar que tem o ângulo limite. O ângulo limite é aquele ângulo onde não há mais refração. A gente tem aqui temos aqui um meio mais refringente, está saindo para o ar que é menos refringente. Então, tem um momento que é uma reflexão. Nós temos aqui a refração, vai havendo, ela vai se afastando, cada vez ela vai se afastando mais da normal, até que chega um momento que ela vai aqui perpendicular, esse é o ângulo limite. Então, como se calcula o ângulo limite? O ângulo limite se calcula o ângulo limite, que nós chamamos de a fórmula é o seno do ângulo limite, não é o ângulo limite, é o seno. Nós pegamos o índice menor e dividimos pelo índice maior. Essa é a fórmula. Nesse caso, o menor é o ar e o maior é o vidro, que é a raiz de 2. Matematicamente, quando nós temos um radical aqui no denominador, nós temos que racionalizar. Racionalizar é multiplicar por raiz de 2 e por raiz de 2. Na verdade, é multiplicar por 1, porque o número dividido por ele mesmo é igual a 1. Mas a finalidade aqui é multiplicar esse raiz de 2 com raiz de 2, que dá 2. E raiz de 2 vezes 1. E aí nós tiramos o denominador Então, o seno do L
nós tiramos o raiz de 2 do denominador. O seno de L é raiz de 2 sobre 2. Não precisa de aquela tabela dos ângulos notáveis, diz que o ângulo onde o seno é raiz de 2 e o cosseno também é o 45. Então, nós encontramos o ângulo limite. L é o ângulo limite. Ângulo limite. Ou seja, até 45, você tem refração. Passou de 45, você tem reflexão. Como o raio de incidência, o raio de incidência é 60, ele ultrapassou o ângulo limite. Logo, nós não temos mais a refração. Limite, cismei de botar. O raio ultrapassou o raio limite. Logo, não ocorre mais a refração, ocorre refração, ocorre reflexão total de 60 graus. Então, vamos lá. Então, aqui, o que vai fazer? O que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui uma reflexão de 60. É o que ocorre. Ele refletiu, então o vidro refletiu o feixe de luz. Então, aqui nós vamos colocar 60 graus. Então, ele poderia ser refratado aqui, só que quando chega no ângulo limite, o limite é quando ele passa para cá, ele vai acompanhando aqui a superfície aqui. Então, o limite é 45. Chegou 46, ele começa a refletir. 45, ele fica aqui ele não reflete, fica em cima da linha. 46, ele já começa 46 reflete 46. 47 reflete 47. 48, até o 60 reflete 60. Então, se fosse até 44, tinha refração, ele passava para o ar. Menos de 45, menos de 45 ele passa. 45 ele fica aqui na superfície, 46 adiante ele vai ter reflexão total. Na figura, representamos um prisma de vidro imerso no ar. Determine o índice de refração do vidro de modo que o raio I sofra a reflexão total. Então, o raio I, tá aqui o raio, né? E ele refração total. Reflexão total, perdão. A reflexão total é quando ele não ultrapassa
o raio não ultrapassa o meio, ele vem pelo vidro e ele não vai para o ar porque ele teve a reflexão. Nesse caso, é porque teve um ângulo limite. Até um certo ângulo, até um certo ângulo, o raio vai sofrer uma refração. Mas nesse caso ele sofreu uma reflexão total. Aqui, reflexão total. Então a pergunta é: determine o índice de refração do vidro. A fórmula é o seguinte: seno do ângulo máximo é o índice do menor, o índice de menor refração pelo índice de maior. Ocorre que o ângulo é 45. Então, o 45 ele é maior que o ângulo limite. Até o ângulo limite, se for menor que o ângulo limite, ele sofre refração. Se ele for maior que o ângulo limite, ele vai ter a reflexão total. Então, o 45, como teve aqui uma reflexão, como se fosse um espelho, então o 45 ele ultrapassa o ângulo limite, ou seja, ele é maior que o ângulo limite. Então, o seno de 45 também é maior que o ângulo limite. Porque quanto maior o ângulo no seno, o seno é maior. O seno de 45, nós sabemos que é raiz de 2 sobre 2. E o seno de L é o índice menor. Eu não botei aqui o seno de L, né? Então, espera aí. Aqui eu tenho que escrever seno de L. O seno de L é o índice menor. O índice menor é o ar e o maior é o vidro, certo? O do ar é 1 e do vidro nós não sabemos. Vamos chamar de índice do vidro, NV, ok? Espera que a caneta agarrou aqui, pronto. Então agora é só multiplicar. Vamos trocar aqui no caso, né? Vamos trocar o NV com raiz de 2. Então eu vou botar aqui NV maior, 2 vezes 1, 2, e o raiz de 2 aqui embaixo. O que eu vou fazer? Vou racionalizar, porque raiz de 2 no denominador eu vou racionalizar. Então vai ficar, perdão, aqui é raiz de 2 também. Raiz de 2, raiz de 2. Na verdade isso aqui é 1. Raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1. Então vai ficar, não pode multiplicar esse 2 com esse 2, então junta 2 raiz de 2. E aqui embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Logo, aqui é o N do vidro, né? O índice do N do vidro tem que ser maior, corta aqui o 2 com 2, maior que raiz de 2. É dada a tabela. Vem o material e vem o índice de refração absoluto. Aí vem a pergunta: é possível observar reflexão total com luz incidindo do... Bom, a reflexão total, ela tem que ser sempre de um meio com maior índice de refração. Do maior índice para o menor índice de refração, ou
o mais refringente para o menos refringente. Senão senão não vai ter reflexão total. Então, vamos olhar. Primeiro, gelo e quartzo. O gelo é menor do que o quartzo. 1,3, o outro é 1,5. Então, não. Gelo para o diamante. O gelo também é menor que o diamante. Também não. Letra C, quartzo para o rutilo. Quartzo é menor do que o rutilo. 1,5 e 2,9. Letra D, de dado. Rutilo para o quartzo. O rutilo é 2,9 e o quartzo é 1,5. Então, essa letra D está correta. Agora, vamos só analisar a letra E. Então, gelo para o rutilo. O gelo é 1,3, o rutilo é 2,9. Então, a resposta é a letra D, de dado. Você veja bem que a letra C, ou a letra C ou a D seria uma das respostas. Era só olhar, porque quartzo para rutilo, um dos dois, se não fosse igual, um dos dois teria que ser maior. Ou quartzo para o rutilo ou rutilo para o quartzo. Só que analisando aqui, o rutilo é 2,9 e o quartzo 1,5. Então, é letra D. Então, resposta letra D de dado.